Fala aí, irmãos. Fala aí, pessoal. Pai do Senhor Jesus. Então, eu esperei até o dia 2. Hoje é dia 6. Vamos lá. Muitos aí profetizaram, né, sobre uma reviravolta nas eleições, tá? Tem muitos aí. Eu não preciso citar nomes, tá? Até porque eu não sei o nome de todos, tá? Mas eu andei acompanhando alguns aí, né? E por mais que eu tive a impressão, ó, isso aqui tá com cara que não é de Deus, isso aqui tá com cara que não é de Deus. Porém, né, o que que acontece? Como que a gente vai ter certeza se algo é de Deus ou não? A primeira é de acordo com a palavra. Se estiver de acordo com a palavra, a chance de ser de Deus é grande, tá? A chance é muito grande. Outra é você é o Espírito Santo testificar. O que é o Espírito Santo testificar? E você tem que primeiro saber discernir a voz do seu pastor. Se qualquer arrepio que você ouve, qualquer emoção que você sente, você diz que é Deus, você não sabe ouvir a voz do pastor. Porque dependendo da forma que é falado, da entonação, até mesmo da música, né, a pessoa pode ser manipulada, ela sentiu um arrepio, uma emoção e achou que era Deus, e não é. Tá? Agora, quem conhece a voz do seu pastor sabe quando é Deus testificando, sabe quando é uma voz de Deus, quando é uma emoção que provém, né, da parte de Deus, né? Agora, nem todo mundo sabe discernir, tá? Então, assim, gente, o que que acontece? Eu vou ter que citar nomes, sim, vou ter que citar nomes. Eu falei que não citar nome, mas vou ter que citar porque, vamos lá, né? A tal da Valdirene, né? Essa Valdirene, ela, pelo que eu já vi, né, teve profecias dela que eu não acompanhei todas, né? Ela já tem tempos aí no YouTube, né? Então, pelo que eu entendi, parece que teve profecias dela que se cumpriu, né? E outras que a gente vê claramente que não, tá? Principalmente essas mais atuais. E como que fica essa questão? Vamos imaginar que ela é uma pessoa de Deus, tá? Uma pessoa de Deus pode profetizar algo e não acontecer? Não deveria, mas pode. Por que pode? É só olhar os profetas lá. Por que que Deus mandou o espírito de engano entrar na boca dos profetas? Por que que aconteceu isso? Não é porque Deus é calvinista, quer determinar tudo, até o pecado dos outros Deus determina? Não, não tem nada a ver com isso. Simplesmente porque, primeiramente, os profetas já estavam rejeitando a mensagem de Deus. Deus só trazia mensagem dura. E o rei não gostava. Aquele rei lá só queria ouvir o que agradava a ele. Então os profetas entenderam: vamos agradar o rei, vamos começar a profetizar mentira. Começaram a inventar um monte de mentira. Aí Deus viu que os profetas não queriam nada com a verdade. Deus abriu o caminho, ordenou que o espírito de engano começasse a trabalhar na vida desses profetas. Então, os profetas eles tinham espíritos de enganações que iam lá, né? Entregava ali um recado, ouvia uma voz, né? Eram possuídos, né? E entregava aquilo ali como, em nome de Deus, mas não era da parte de Deus. Tanto é que só tinha um que entregou a verdadeira profecia. Tanto é esse que entregou a verdadeira profecia, o rei não gostou. O rei não se agradou. Então, o que a gente pode entender, tanto essa Valdirene quanto outros aí, né, por mais que eles já foram usados por Deus um dia, eles podem sim ser usados pelo inimigo, tá? Pelo coração enganoso. Porque se a pessoa já está com o coração enganoso, o inimigo já encontra uma brecha, porque quem é o pai da mentira? O diabo. Então, seu coração é enganoso, logo, né, o diabo ele consegue ter uma brecha para se aproveitar do engano do coração, sem precisar possuir. Às vezes ele não precisa. Muitas vezes ele não precisa, ou não pode, né? Você não precisa possuir, né, a pessoa ali. Ele apenas precisa, né, fazer com que a pessoa receba ali, né, uma falsa revelação, ouça ali um tipo de voz. Ele pode mexer com a emoção da pessoa, né? Então, assim, aí que muitos não conseguem discernir. Aí tem uma galera aí que fala, Deus me enganou. Tem gente que fala, né? O Romilson é um, né? Que lá em 2017, quando não teve o arrebatamento da data que ele marcou, ele falou que o próprio Ial falou com ele que fez aquilo ali para provar a fé deles. Ou seja, que o próprio Ial mentiu, né? Ou seja, Deus precisa mentir para provar alguém? Não, não precisa. Deus não precisa mentir para provar alguém, tá? Porque Deus é a verdade. Deus não é sombra de variação. Deus não é Deus de confusão. Então Deus não mente. Só que na cabeça de uns é uma sensação de engano, como se Deus estivesse mentindo. Mas não é que Deus mentiu. É porque não foi Deus que falou, tá? Foi a própria carne junto com os espíritos malignos atuando, enganando,
tá? Então, aí, inclusive essa Valdirene, ela falou que o próprio Deus mandou não tirar, né, a foto, né, que tinha ali do Bolsonaro ali no, sei lá, no quarto dela, né? Ela falou que o próprio Deus não mandou não tirar. Eu já fui pesquisar hoje, já tá sem a faixa ali. Já tá ali um leão, né? Tem uma pomba, né? Eu não sei se tem um cordeiro, que não deu para ver a imagem toda, né? Mas já tá uma imagem ali, né? Clássica cristã, né? Então essa Valdirene a gente vê claramente, né? Que ela justificava a idolatria dela colocando Deus, colocando o patriotismo, colocando que Deus abençoa a nação, que o Brasil é a nação escolhida, e ela justificava toda essa idolatria através disso, né? E uma coisa que a gente tem que entender, que eu fiquei analisando, que todas as lives dela tinha sempre um título bombástico, ó, vai ser desmascarado, já caiu, vai cair. Sempre aquele título mega bombástico, como se a coisa, opa, agora foi, agora aconteceu. E você via, passando, né? Você via que ela sempre botava um título bombástico. Isso é uma característica de quem quer chamar atenção, tá? Não estou dizendo que não possa ter algum ali que realmente aconteceu, tá? Mas é uma característica da pessoa que quer chamar atenção, que quer validar o que ela fala através de um título, né? Porque quando algo acontece, não precisa tentar validar. Todo mundo vai ver, todo mundo vai saber. E outra coisa estranha é que ela fazia muita live, muita live. E a gente sabe que esse pessoal que faz muita live no YouTube, que tem muito público, eles ganham dinheiro com isso. Então aí já começa a ficar aquela coisa, opa, né? Será que não houve aí um aproveitamento? Ó, vou aproveitar meu público é grande, vou tacar live, o público, né? Vocês estão entendendo, né? A mesma coisa com o Reginaldo Rolim, que se diz apóstolo, né? Aí ele veio, né? Eu dei um crédito nele porque o primeiro sonho que ele teve, né? Se concretizou, né? Que seria, né? A questão das urnas seria com uma diferença ali de 1%, alguma coisa assim. Então, pô, esse aqui falou e, né? Vamos ver. Só que ele começou a vir falando que todo sonho que ele dá, Deus cumpre. Não há nenhum que não cumpre. E ele afirmou categoricamente que ia ficar tudo colocado no lugar que Deus ia intervir antes da virada do ano. E ele garantiu, ele não falou que é algo condicional, tá? Inclusive ele falou que, né, você pode se inscrever no meu canal, né? Aí eu não lembro se ele falou se ele ia sumir do YouTube, alguma coisa assim. Ele, cara, ele colocou, né? Ele usou tanta certeza, tanta coisa assim que você fica, pô, mano, né? Entendeu? Não que eu acreditei, você acha que eu acreditei? Eu fiquei, cara, vamos ver. Mas eu não botei a fé nisso aí, compartilhar, ó, vou compartilhar com todo mundo, ó, Reginaldo Rolim. Não, entendeu? Vou aguardar. Se cumprir, é legal, vai ser comprovado. Se não cumprir, eu já estou preparado para que não se cumpra. Porque, né, normalmente é que realmente não se cumpra, porque normalmente não é Deus que fala, né, infelizmente. Né? E eu comecei a ver também essa característica, né? Ele fazendo live direto, um público muito grande, falou que Deus mandou ele ali para acalmar o povo, né? Aí, a hora, ó, a partir das 9 horas, sei lá que hora, vocês vão ver uma movimentação, vai ver uma movimentação. Aí, opa, bateu o horário do outro dia, cadê a movimentação? Cadê a movimentação? Aí daqui a pouco veio, ó, fator surpresa, últimas horas, live das últimas horas. Live, sei lá o que, fator surpresa. Aí colocou, induziu, ou disse, né, que eu não vi a live toda, mas pelo comentário eu vi que o fator surpresa, ele começou a falar que era a live ali do general, né? Aí, gente, a gente viu que não aconteceu nada. Aí ele, o que ele vem? Veio pedir desculpa, dizer que profetizou falso, profetizou mentira, cometeu um pecado grave, que usou o nome de Deus em vão? Não. Ele veio e continuou mantendo o público dele e acalmou o público, né? Foi aquilo ali. Ou seja, se ele fosse realmente um profeta de Deus, ele teria a humildade de chegar e falar que falou mentira, que usou o nome de Deus em vão. Mas não. Então a preocupação dele não é se ele é um profeta de Deus. A preocupação dele é se ele vai continuar tendo o público dele, vai continuar tendo dinheiro na igreja dele. E outra, ele era político, tá? Ele era candidato a alguma coisa da política, então eu já achei ele estranho, que ele tinha uma carinha meio de espertinho, esse Reginaldo Rolim. Ele já tinha uma carinha espertinho. E ele tudo para ele é língua estranha. Ele não consegue ficar um minuto sem falar língua estranha. A Valdirene é outra também. Ele não consegue ficar um minuto. E um verdadeiro profeta de Deus precisa, para validar o que ele está falando língua estranha? Não, na verdade, hoje em dia, infelizmente, não era para ser assim,
né? Mas hoje em dia, quando você vê muito alguém falando língua estranha toda hora, na verdade eu fico com o pé atrás dessa pessoa. Infelizmente. Mesma coisa, alguém, eis que diz o Senhor, né? Engrossa a voz, eu fico com o pé atrás, porque você pode ver que muitas das falsas profecias vêm desse pessoal que vive falando língua estranha todo minuto, vive falando, eis que diz o Senhor, eis que digo, vive engrossando a voz. A maioria você vê que vem desse pessoal, tá? Você pode ver. Não estou colocando todos aí, tá? Mas por que será que a maioria vem assim? Porque o inimigo sabe que imitando, né, usando dessa forma vai convencer o povo, e que o próprio falso profeta sabe disso também. Muitos são por emoção, né? Eu vi um vídeo no Instagram, umas crianças brincando de culto. Eu fiquei vendo o vídeo depois que eu fui entender que era uma brincadeira, mas eu fiquei, será que é real? Será que Aí tava ali a criança, botando a mão na cabeça da outra, orando, libertando, sei lá. A criança engrossava a voz, botava, posicionava a mão, né? Tinha aquela postura, apontava o dedo para cima, tinha toda aquela expressão e não aconteceu nada, que era só uma brincadeira. Aí as opiniões da maioria é que concorda, é melhor brincar disso do que brincar de TikTok, sei lá o que, né? Alguns não concordaram, né? Alguns tiveram o entendimento correto. Por quê? Porque fazendo isso você cria um ídolo. Essa criança ela não está sendo usada por Deus, ela apenas está imitando. Então ela faz 7 anos, 10 anos, bota um terno e gravata nela, ela começa a pregar na igreja, ela vai pregar aquilo que ela aprendeu, que ela imitou. É muito fácil, que a maioria dessa pregação fala, né, que você vai ter vitória, fala que o inimigo sei lá o que, fala sei lá o que de fofoqueiro, sei lá o que. São pregações muito, né, fáceis de você imitar. Ela cresce nesse ambiente, ela imita aquilo ali, imita até as línguas, né. Aí, como a pessoa crê em Deus, em algum momento vai lá, usa o nome de Jesus, ela expulsa um demônio, acontece algum milagre e pronto. Aí ficou misturado ali. Um momento Deus usa, outra é carne, né? Aí essa pessoa faz 15 anos de idade, vira um rebelde, né? Se rebela. 20, 30 anos, sabe lá o que essa pessoa vai fazer? Olha o que aconteceu com o J. Cresceu nesse meio, olha como foi, né, muito danoso para a vida dele crescer nesse meio. Ele foi obrigado, né, a estar ali cantando, estar imitando toda aquela, né? Então assim, a gente vê que é algo que o pessoal acha bonitinho, mas não. Não é bonitinho. Porque Deus não empresta o espírito dele para ficar brincando. Ah, vamos brincar de libertação, vamos brincar de culto. Vamos brincar que eu estou sendo usado. Quem gosta de imitar Deus é o diabo, tá? A gente que são os profetas de Deus, a gente não precisa ficar imitando. E a gente não tem que ficar emprestando a nossa boca. Uma hora Deus usa, outra hora é o diabo, outra hora é carne. Não. Deus quer exclusividade. O profeta de Deus, ele é de Deus ou não é, tá? O diabo que aceita. O diabo ele aceita alguém uma hora ser usado por Deus, outra hora ser usado, né, pelo diabo, pelos demônios, né, porque o diabo não é onipresente, né? Mas, né, esse termo diabo, o de Satanás, o adversário e tal, né, a gente tem, pode chamar assim também, mas a gente sabe que o principal mesmo, e todos não são onipresentes, só Deus é onipresente, né? Então assim, cara, um profeta de Deus ele vai profetizar 100%. Ele não vai profetizar 99 aqui, certa, uma eu errei. Ah, cumpriu 90%, 10% não cumpriu. A não ser que foi uma profecia, né, que ela tem uma graduação, uma coisa de tempo, né, vai se cumprindo aos poucos e tal, né? Ou se for uma profecia condicional, que vai depender, né, da resposta da pessoa, né? Por exemplo, Nínive se arrependeu, aí Deus revogou o mal que havia, né? Teve arrependimento, então eles conseguiram, né, escapar do mal. Deus mentiu? Deus não mentiu. Se o povo não tivesse arrependido, ia se cumprir. Mas como tem arrependimento, então Deus ele revoga, né? Então, gente, a gente vê essas informações que eu estou passando aqui, nem todos sabem. Então, outra, isso aqui a própria Bíblia diz. Que Deus ele pode até permitir que um falso profeta profetize algo se cumpra para testar o povo. Por exemplo, o falso profeta profetizou que se cumpriu. Opa, ele é de Deus. Aí geral começa a ouvir. Daqui a pouco ele vem e fala: ah, vem, vocês têm que adorar esse Deus aqui. Aí a pessoa ela é provada para ver se ela vai crer, se ela vai abandonar Deus ou não. Então até mesmo uma profecia que se cumpre não quer dizer que foi da parte de Deus, não quer dizer que é um profeta de Deus. Só que hoje em dia o que a gente vê muitos não se cumprindo, mesmo assim o pessoal continua acreditando. Eu não sabia que o ser humano tinha esse comportamento. O Romilson, né, de tantos arrebatamentos que ele profetizou, data não aconteceu, o canal dele continua crescendo, continua tendo ouvinte. Por que acontece isso? Porque as pessoas, elas se apegam
elas não estão firmes em Deus. Então elas se pega uma falsa esperança. Eu preciso acreditar nessa mentira aqui para me continuar vivo, senão eu perco o sentido da vida, né? Tanto é que teve gente que até se suicidou, tá? No Rombil, isso foi em 2017, se eu não me engano, tem uma senhorinha, né? Que ela se suicidou, né? E fora os outros aí que devem ter se matado também, inclusive, não sei, até agora não surgiu nenhuma notícia, né, de que alguém se matou. Mas eu imagino que deve ter gente aí desse pessoal da Valdirene, do Reginaldo Rolim, que deve ter se matado também, né? Porque foi muita gente que assiste essas pessoas, muita gente. Então imagina que deve ter gente que se matou sim, né? Então assim, gente, é uma responsabilidade muito grande, né? Então o que que a gente vê, gente? É complicado. Aí muita gente, ah, que mesmo é julga a profecia, não julga o profeta. Eu não sei de onde tiraram isso, sinceramente. Eu não sei, porque antigamente o que acontecia é o seguinte: se alguém profetiza o nome de Deus e não se cumpre, essa pessoa que profetizou o nome de Deus e não se cumpriu, ela era censurada, ela era expulsa do meio. Ela era expulsa do nosso meio, ela não era mais aceita como profeta de Deus. Hoje em dia não. Hoje em dia pode profetizar o que for, você pode dar a data, dizer que Deus falou que vai acontecer, mas se não acontecer, tá tudo bem. Afinal vai ser só algumas pessoas que vão ter depressão, talvez alguns suicídios, mas eu vou continuar tendo meu público, né? Então hoje em dia tá tudo bem. Hoje em dia o que vale é você manter a falsa esperança, manter o canal ativo, ganhando dinheiro, ganhando visualização, enganando o povo, né? E se auto-enganando também, não cair na real, não admitindo, não confessando que profetizou mentira, que falou em vão. E outra coisa, no milênio, aqueles povos no milênio, que ia adentrar o milênio sem um corpo glorificado, esses aí, que usar, profetizar, que assim diz o Senhor, assim Deus me disse, o próprio Deus está lá nas escrituras, que quem profetizar da onde de profeta lá vai ser morto, tá? Então você vê que Deus está extremamente aborrecido com quem profetiza mentira, quando Deus não disse. Hoje em dia não, o cristão passa pano. Ah, não julga o profeta. Sabe por que fala isso? Porque deve ter um amiguinho que falou besteira. Deve ter um outro pastor que falou besteira, um outro YouTube, um outro amiguinho. Ah, não julga o profeta, julga a profecia. E virou versículo, tá? Virou versículo. Os cristãos já decorou isso aí, como se fosse versículo. Não julga o profeta, julga a profecia. Eu não sei de onde tirar isso aí, né? Então, assim, virou uma defesa para os falsos profetas aí. Então, a gente vê isso que é isso que está acontecendo, entendeu? Aumentado. E esses falsos profetas são fichinha, entendeu? Os falsos profetas fortes mesmo, que está lá em Apocalipse, que Jesus fala, tá? Tem o principal, né, que é o aliado anticristo, né? Mas tem lá os que está em Mateus 24, né? Os falsos cristos, já são os mestres acentuados da nova era, que vão descer, os intraterrenos, que vão subir, né? Tem lá os falsos profetas também, os discípulos do anticristo, esses aí que são fortes, entendeu? Por isso que as duas testemunhas vai estar aqui, que as duas testemunhas vai conseguir ressuscitar morto. Ressuscitar morto só realmente o verdadeiro profeta faz. Os falsos não, os falsos dão um jeito, né? Faz algum tipo de zumbificação, algum tipo de tecnologia, né? Inteligência artificial, sei lá. Mas os verdadeiros que vão conseguir. Porque os falsos profetas vão conseguir até andar sobre as águas, transformar água em vinho. O anticristo, né? O falso profeta vai até conseguir mexer no sol, mexer na lua, né? Então, como que o povo vai discernir quem é de Deus e quem não é de Deus? Vai ter essa diferença, porque o verdadeiro ele propaga Jesus, o verdadeiro ele consegue ressuscitar mortos, coisa que só Jesus fazia, o falso não. O falso propaga outro evangelho, o falso propaga, né, outro Deus, propaga a mentira, propaga o engano, e não conseguem ressuscitar mortos verdadeiramente. Então assim, gente, é complicado, porque hoje em dia os falsos profetas, mesmo o Henrique Cristo, que não faz nada, o Henrique Cristo não transforma uma poeira em, em um grão de açúcar, né? O anticristo não faz nada. O anticristo, o Henrique Cristo, que o pessoal acredita nele, fora os outros aí, né? Então vou encerrar o áudio, fica aqui a reflexão para vocês aí sobre essas profecias aí. Tem outros aí que estão profetizando que ainda. Então assim, eu não analisei todos, até porque eu não pretendo mais, tá? Tem que ter, eu não tenho cabeça para ficar esperando se vai se cumprir ou se não vai. Se cumprir, cumpriu, se não cumpriu, não cumpriu, tá? Então assim, o que eu aconselho para você é o seguinte: para de ouvir profecia. Lê o que está na Bíblia, se acontecer, aconteceu, se acontecer, não aconteceu, o que está na Bíblia vai acontecer e acabou, entendeu? Você tem que buscar ter o discernimento espiritual, discernir os espíritos. Então é isso, fique todos com Deus, na paz do Senhor Jesus, amém, graças a Deus. Orem por mim, orem por todos nós, na verdade, né, gente? O Brasil está precisando, o mundo todo precisando de oração,
não para que venha a paz, mas para que a gente venha perseverar até o fim e vencer. Amém.